Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Tavares e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos estudos dos elementos constitutivos das artes visuais. Hoje nós estudaremos um elemento que recebe o nome de linha. As habilidades que vamos trabalhar hoje, conforme o currículo referência de Minas Gerais, referem-se à análise dos elementos que constituem as artes visuais, nós estudaremos a linha, e também a experimentação de diferentes formas de expressão artística. E para que nós possamos estudar a linha, nós precisamos voltar ao elemento mais básico da linguagem visual. Aquele elemento que não existe nada menor do que ele quando nós estamos falando em artes visuais. Aquele elemento que ele sozinho ele tem a capacidade de atrair o nosso olhar diretamente para ele. Vocês estão lembrando qual elemento é esse? Sim, o ponto. Vamos lembrar, né? O ponto ele tem a capacidade de fazer com que meu olhar se direcione diretamente para ele. Então, o ponto ele tem, né, um poder atrativo muito grande. Só que ele tem uma característica, né? Ele direciona meu olhar, né, justamente para aquele local, né, na minha superfície que existe o ponto. Bem, como eu falei, o ponto, né, ele tem um poder de atração muito grande. Mas, quando eu tenho vários pontos muito próximos uns dos outros, fica difícil, né, fica impossível eu conseguir escolher qual destes pontos chamam mais atenção. Então, vai mudar um pouco a nossa noção, né? Cria-se agora um outro efeito, um efeito que nós falamos de movimento. Eu não tenho mais algo que é estático, parado. Agora o que eu tenho é uma noção de deslocamento, né? De movimentação. E é justamente essa noção de movimento, de deslocamento visual, que vai fazer surgir o nosso elemento de estudo, a linha. Nós vamos ver agora algumas diferenças que existem entre as linhas. Elas podem ser mais grossas, elas podem ser mais finas, ou seja, ela pode ter diferentes espessuros. As linhas podem ser retas ou podem ser curvas, sempre assumindo diferentes posições. Não é necessário que uma linha seja contínua. Ela pode ser pontilhada, ela pode ser tracejada, ela pode misturar traços e pontos, ou seja, ela pode ter diferentes traçados. Eu posso também misturar elementos curvos e gerar uma linha sinuosa ou ondulada. Eu também tenho a liberdade de misturar elementos retos e gerar uma linha quebrada. E é claro, podemos misturar elementos retos e elementos curvos para gerar o que chamamos de linha mista. Mas será que existem exemplos de linhas na arquitetura? Será que existem exemplos de linhas em fotografias, em construções? Existem sim. Vamos observar agora algumas imagens. Temos aí a Ponte Rio-Niterói, que ligam as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. Conseguem perceber as linhas existentes nessa imagem?
Temos exemplos de linhas diagonais, temos exemplos de linhas verticais, temos exemplos de linhas curvas. Na nossa cidade aqui em Leopoldina, vamos observar essas duas fotografias. Uma da Rua Barão de Cotegipe. As linhas diagonais, elas vão direcionar, né, o nosso olhar aqui para o final da rua. E sem contar também, né, que os paralelepípedos são formados por linhas. Olhem agora essa imagem da varanda do Conservatório Estadual de Música Elias Salgado. Todas as linhas diagonais, elas direcionam o meu olhar para o final da imagem, né? Para o final do varandão. E o piso também é composto por linhas. Vamos observar a Escola Municipal Ribeiro Junqueira agora. Temos exemplos de linhas diagonais, ó, que se encontram em um ponto. Vamos observar alguns exemplos também de linhas verticais e horizontais no Centro Cultural Mauro de Almeida, né, o antigo fórum da cidade. Ó, as linhas aqui, ó, verticais estão muito presentes. Temos linhas horizontais presentes. Então, sim, nós podemos encontrar exemplos de linhas na arquitetura, em construções, exemplos de linhas no nosso dia a dia. Vamos passar agora para a nossa atividade. Para a nossa atividade, eu preciso que vocês observem bem estas 4 imagens. Elas são de um artista chamado Augusto BM. As linhas são os principais elementos. E nós encontramos poucas linhas fechadas nesses desenhos. Vamos ver esse rosto com um fruto. Formado basicamente por linhas abertas. E apenas este elemento aqui está fechado. Vamos para a próxima imagem. Apenas as folhas formam elementos fechados. Temos aqui, ó, linhas curvas, linhas retas, linhas quebradas, né, linhas curvas, e quase não há elementos fechados. A mesma coisa com este anjo. E por fim, vamos observar este unicórnio, né, formado basicamente por uma grande linha mista, né? O olho ficou a cargo de uma linha curva e o chifre do unicórnio a cargo de uma linha espiral. O que eu quero que vocês produzam para mim? 2 desenhos valorizando a linha como elemento principal. Vocês precisam lembrar que eu quero que vocês realizem o próprio desenho de vocês. Não quero que vocês copiem os exemplos apresentados. Eu quero que vocês produzam algo de vocês e me apresente. E, né, evitar fazer linhas fechadas. Quando vocês concluírem a atividade, né, eu peço que vocês enviem uma fotografia ao meu WhatsApp. Bons estudos. E agora segue as referências utilizadas para a nossa aula.